partes diferentes, mas corpo comum. Partes diferentes, corpo comum. Bem-vindo, bem-vinda a um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. Está aqui embaixo, né? Está aqui, ó, aqui embaixo o nome da série. Um amor que conecta e amadurece vidas para a glória de Deus. A nossa série em 1 Coríntios. Já temos bastante episódios aí, a gente caminhou bastante nessa carta do Novo Testamento, já caminhando aqui para o final. Estamos numa fase, numa altura da carta que Deus está falando coisas com aquelas pessoas daquele tempo, estava falando, e também conosco, quando a gente entende legal. Já está falando assim numa altura da carta que Deus está falando sobre culto, sobre reunião, sobre o reunir-se da igreja, os filhos de Deus chamados para cultuar, para adorar junto, para viver a fé junto, unidos. Então está nessa parte da carta. Hoje nós estamos no capítulo 12, do verso 12 até o 31, e vamos falar sobre isso, partes diferentes, corpo comum. Então a gente já vem dessa fase da carta que está falando mais sobre reunião, sobre estar junto, né? Deus falou ali sobre o homem e a mulher, aquelas diferenças entre o homem e a mulher, o homem, a sua esposa, a mulher, o seu esposo, como eles eram diferentes, Deus fez assim, mas como eles poderiam viver em harmonia, e como isso estaria refletindo no culto também, né? Conforme o casal está lidando com as suas diferenças de forma ok, eles estão dando glória para Deus, como se fosse um espelho no meio do culto, dando glória para Deus. Também falamos sobre um alerta que Deus trouxe para aquelas pessoas que estavam tendo diferenças umas com as outras no meio do culto, considerando umas muito mais legais e especiais e outras assim deixando de lado, e Deus falando, alertando, falou: olha, cuidado, meu filho que está desprezando outro filho, não está vivendo igreja como deveria, você está desonrando Cristo, desprezando seu irmão, e se prepare para a disciplina. Isso foi o penúltimo episódio, mas aí logo depois disso já entra uma parte no capítulo 12 falando sobre presentes, como o Espírito Santo dá presentes, capacitando cada filho de Deus. E aí o querer do Espírito Santo é que cada filho use esses presentes para o bem comum, não para divisão, não para um se achar melhor do que outro. É nessa esteira que a gente começa o nosso trecho de hoje, que vai do verso 12 até o 31, e tem já essa mensagem aqui, já está aqui embaixo, como resumo da passagem. Já estou te dando aqui o que é o principal dessa passagem. De todos esses versos, o principal o tempo todo vai ser o que está escrito aqui, que é: Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, onde cada um é membro diferente e de outros interdependente. Vai ficar aqui, tá bom? Eu sei que é uma frase um pouquinho longa, mas pensa, é melhor essa frase toda para você entender todos esses versos do que você ter que ficar caçando aí. Mas acompanhe o texto e veja como faz sentido que Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo. Corpo, sabe? Como eu falei, partes diferentes, dedo, mão, nariz, olho. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada um é um membro diferente do corpo de Cristo. E a gente é um ao outro interdependente. Então tá aqui, tá bom? Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, onde cada um é membro diferente e de outros interdependente. Vamos ao nosso texto sem mais delongas. Capítulo 12, verso 12, então 12 diz assim: ora, assim como o corpo é a humanidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser:
Porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos ou são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto vocês estão buscando com dedicação os melhores dons. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, aquele que nos deu cada um dos presentes que o Senhor nos deu, possa iluminar nossa mente, que haja, Senhor, transformação, arrependimento, que haja volta para o corpo, que haja um amor maior pela obra de Cristo e a igreja formada por Ele. Que haja conversão e alguém sendo trazido para esse corpo, para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Você viu aí, ficou aqui embaixo a frase o tempo todo, que Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, onde cada um é membro diferente e de outros interdependente. Bom, olha aí o verso 12 e 13, isso aqui agora. Deus estabeleceu que todo cristão fizesse parte do corpo de Cristo. Claramente o verso 12 e 13 mostram isso. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, ok? Beleza? Muita gente é diferente, mas a imagem aqui que Paulo dá é de um corpo. Era normal para aquela época usar esse tipo de imagem. Alguns filósofos da época usavam isso, mas o que tem de diferente que Paulo está fazendo é ligar isso à obra de Deus e especialmente à obra de Cristo. Então, o verso 13 deixa mais claro ainda essa figura de muitas partes, corpo comum. Ele fala, pois em um só corpo todos fomos batizados. Todos quem? Todos nós que cremos em Jesus. A carta toda estava falando para pessoas que creram em Jesus, faziam parte da igreja de Corinto. Então, todos nós, os cristãos, todos nós cristãos. Paulo está falando, eu que sou cristão, nós que estamos aqui nessa outra igreja, e vocês que estão aí, todos nós somos corpo, nós fomos batizados, e a palavra grega para batizar é emergir totalmente, ser mergulhado, ser colocado dentro. Todos nós fomos mergulhados nesse corpo, e ele tinha falado antes que era Cristo, né? O corpo de Cristo, em um único Espírito, ou por um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Naquela época tinha essa coisa de, dentro de um lar tinha servos que ajudavam no ensino das crianças, servos que ajudavam na administração da casa. Eles eram escravos, mas eram governantes, por exemplo. Escravos, mas eram professores das crianças. Então, diversas coisas, mas aí Paulo está falando para aquela época, e a gente fala para a nossa época. Então, escravidão não está ok para Deus, mas o que Deus estava falando lá, não importa a tua origem, o que importa é, Deus estabeleceu que todo cristão fizesse parte do corpo de Cristo. Era na ideia de Deus, e ainda é, que
Se você, não importa de onde você veio, mas se você, por exemplo, naquela época fosse um escravo, mas converteu e agora faz parte do corpo de Cristo, da igreja, você é igual, você faz parte da mesma igreja, do mesmo corpo do que alguém que tem dinheiro e muitas coisas e é um servo, um senhor, tal. É para alguém que não tenha nenhum dinheiro, seja a mesma coisa, tenha o mesmo valor porque faz parte de algo maior, junto com outra pessoa que tenha muito dinheiro, fala 3 línguas, não fala, não importa, porque agora o que importa é que todos agora fazem parte de um corpo e esse corpo maior é o corpo de Cristo. O que é genial para a gente quem que é o cabeça? Cristo. Os demais, não importa a origem que tenham e o que tenham na sua vida, nas suas posses, o quanto sabe, o quanto não sabe, o quanto tem, o quanto não tem, o que importa agora é que agora essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. E aí você vê pelo texto todo que não importa a posição, que parte do corpo que é, todos são iguais diante de Deus, todos estão ali ligados uns aos outros, fazendo parte do principal que é a cabeça, que é Cristo. Bom, Deus estabeleceu que todo cristão fizesse parte do corpo de Cristo. Então, você vê que o Pai estabeleceu que fizesse o corpo de Cristo, fizesse parte dele o cristão, e quem executou isso? O Espírito Santo. Todos nós, por um único Espírito, em um único Espírito, fomos mergulhados nesse corpo, fomos inseridos nesta realidade, nesse corpo, e ele termina falando, e todos bebemos de um único Espírito. Então, é como se não tivesse como escapar, todos mergulhados em um único Espírito. Então, a gente está envolto dessa realidade, mergulhado, a gente está embaixo, né? Eu fui mergulhado, aqui em cima está a superfície, eu estou aqui dentro. Mas não só essa realidade está fora, assim, me circulando, como ele fala, todos nós também bebemos de um único Espírito, é como se isso também estivesse invadindo a gente por dentro, né? Quando eu estou mergulhado, eu só estou dentro da água, mas quando eu estou bebendo de água, a água está dentro de mim. É só isso que o texto está querendo dizer, que quem é cristão, todo cristão, não tem como escapar da realidade, por fora e por dentro faz parte do corpo de Cristo. Não importam as diferenças. E assim fica claro para a gente que não tem como você que crê em Jesus, você que realmente creu em Jesus como teu Salvador, você não... Essa é a realidade. Você faz parte do corpo de Cristo e deve entender isso como um chamado para fazer parte de igreja local, sim. Repare como, quando vai falar de corpo, fala assim... assim também com respeito a Cristo. Cristo tem um corpo e tem um corpo material. Se a gente já pudesse tirar coisas agora, e a gente já pode tirar uma aplicação para a gente, além dessa que eu falei, todo cristão faz parte do corpo de Cristo. E isso não é só um negócio invisível e espiritual. Lembra que a imagem que está sendo usada é de corpo, e Cristo teve um corpo, e Cristo partiu um pão material com as pessoas, falando, isso aqui é meu corpo, coma, e Cristo tocou nas pessoas, andou com as pessoas, fez coisas de verdade, tocou, bebeu água, comeu, encostou, abraçou, chorou, caiu lágrima de verdade. Pensa como a igreja é a materialização agora, é a parte visível e material de Cristo para as pessoas. Então a gente tem que começar a pensar e relembrar e recobrar para a nossa realidade a materialidade da nossa fé. Rafa, o que significa isso? Materialidade. Significa que a gente não fica só orando, jejuando e cantando. Significa que tem uma igreja para você ir, uma igreja de verdade, com pessoas, com nome, com endereço, com uma história, com uma dor, com traumas, com não traumas, com um histórico familiar, com vocação. Tem pessoas para você conhecer de verdade, sabe? De verdade, não pela internet, não, eu sou de Jesus, eu estou conectado com todo mundo no mundo inteiro e você vive do teu jeito. Não, tem gente para você conhecer, para você ver os erros delas, elas verem os seus, vocês se ajudarem nessa caminhada com Jesus.
Não só isso, o mundo precisa conhecer a materialidade de Cristo. É prática, é o amor na prática, não é só Deus te abençoe, mas eu posso fazer algo. Eu vou viver minha fé na prática. Mais um ponto para você lembrar. Corpo, corporal, matéria. Cuide da tua vida material, corporal, saúde física, mental, emocional. Depende também de você se alimentar bem, você dormir bem, você fazer exercício. Tá cheio de gente que fala que é de Jesus e o corpo tá uma meleca. Bom, a imagem que Deus usa para falar que a gente está todo ligado a Cristo é um corpo, e corporalmente a gente também tem que pensar nisso. Quão significativo é que Deus está falando que a igreja é a parte material e visível de Cristo nesse mundo. Então, cuidemos da nossa parte material e visível também, certo? Não deixa esse negócio de tipo, eu sou de Jesus e eu sou, ficar um negócio, papo espiritual, virar um negócio assim, muito assim nas alturas e que nos... E aí você arrebenta na comida, faz qualquer coisa, e você não quer ter contato com as pessoas, e você quer ficar fechado no teu quarto vendo Netflix, ou assist... não, eu sou crente, eu assisto culto no meu quarto, só eu e minha TV de 15, 25 mil polegadas. Então, mas Deus está falando também de contato, né? Então, isso é insuficiente, ok? Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, onde cada cristão é um membro diferente e de outros interdependente. Olha aí o verso 14 a 20. Deus estabeleceu cada membro no seu corpo conforme seu entendimento. Olha aí o verso 14 até o 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ele continua aí, tá, né? Se todo mundo fosse só um membro, não ia ser um corpo, ia ser só um olho gigante. Isso não é um corpo, tá? Mas olha o 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros segundo a sua vontade. É o que está aqui embaixo. Deus estabeleceu cada membro no corpo conforme seu entendimento. O que fica de alerta para a gente? É que quem que estabeleceu que cada cristão seria parte, um membro do corpo de Cristo? Deus. Isso é conforme o entendimento dele. Verso 18 de novo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. É segundo a vontade de Deus que eu sou a parte que sou do corpo onde eu pertenço. O corpo de Cristo, que está representado na comunidade cristã das Boas Novas, de Atibaia. Eu sou o que sou porque Deus quis que eu fosse isso. E Ele vai me mostrando cada vez mais. O outro irmão lá da nossa comunidade é o que é porque Deus... é o do entendimento de Deus que fosse aquele membro daquele jeito. Ele é ouvido, ele é olho, ele é cabelo, ele é cotovelo. O outro é tal coisa, porque Deus quis, é conforme o entendimento de Deus. Alerta pra gente, é conforme o entendimento de Deus, não conforme o nosso entendimento. É conforme o entendimento de Deus, não conforme a nossa confusão. Você viu que o exemplo que é dado aqui é, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Isso é tipo a gente falar assim, eu queria tantos, mas é que eu não sou pastor, eu não canto, então eu não faço parte. Um dia eu vou crescer em fé para fazer parte da igreja, aí sim eu vou ser alguém. É conforme o entendimento de Deus, não a nossa confusão. Mesmo que você não entenda direito, está confuso sobre o que você é, o que você não é, o que é ser parte da igreja, mesmo que você creu em Jesus, então você já faz parte do corpo. Mesmo que você esteja confuso, Deus está falando, tudo bem, não importa a tua confusão, o que importa é o que eu fiz e entendi, e que eu fiz pelo meu entendimento. Você faz parte do corpo. Mas eu não sou pastor. Então eu não sou alguém assim da igreja, né? E Deus está falando, tadinho, tão confuso, mas faz parte sim. Você faz parte do corpo, você faz parte da igreja.
Cara, isso é tão bom, é tão gostoso de ouvir Deus falando isso, porque ele fala assim, não importa a tua confusão, não importa o que você não consegue entender ou não, eu te coloquei na igreja, eu te coloquei nesse grupo, nesse corpo maravilhoso que faz parte, está ligado a Cristo, que é o líder e a maior autoridade. Mas não importa que você não entendeu direito, está meio confuso e não sei o quê. Então, é conforme o entendimento de Deus, não o nosso entendimento, não a nossa confusão, não as nossas emoções, porque às vezes as nossas emoções, elas, quando a gente está muito empolgado e está acertando as coisas, a gente acha que, ai, eu sou, uhul! Aí as nossas emoções vão lá para baixo, porque às vezes os nossos ídolos internos aqui não são satisfeitos, a gente fica, ai, e fica triste, fica bravo, fica irado. Não, isso, nunca mais eu vou. Não importa as nossas emoções. O que Deus está falando não é conforme a tua emoção, é conforme o meu entendimento. E eu quis que você fosse tal coisa, tal parte do corpo, e você é. Não importa que tá triste, tá depressivo, tá bravão, ou não importa o quão alegre você tá. Não importa essas variações. Eu fiz assim e assim é. De novo, que isso é uma alegria pra gente, porque tira o peso da gente, não fica dependendo da gente. Ele fez assim. Descansa nisso. Deus estabeleceu você, se você crê em Jesus, como membro do corpo de Cristo, pelo entendimento dele. Não importa o teu erro, não importa o teu acerto. Não é conforme a nossa confusão, nossa emoção, e não conforme a nossa fase, porque tem fase que a gente está muito legal e muito lá envolvido, e tem fase que a gente não quer caminhar junto com as pessoas, que a gente quer se isolar, que a gente quer errar quietinho no nosso canto e ninguém fala nada, e eu quero viver só minhas coisinhas. Não importa a fase, Deus continua falando. Eu fiz você como parte do corpo. E é essa parte que eu fiz. Essa é. Ponto. Tá bom? Que isso te dê paz. Mais um alerta. Não, essas coisas, eu ser parte do corpo, eu ser parte da igreja de Cristo, não depende da minha fase, certo? Mas cuidado, porque um corpo sem um dedo é um corpo que vai sofrer, é deficiente. Isso vai estar no próximo trecho. Mas um membro fora do corpo é um membro morto. É um membro que vai morrendo, que vai necrosando. Só tem um tempo que dá para você ficar longe do corpo e achar que vai ficar tudo bem. Então, você se retirou do corpo. Não, eu não faço nada, eu sou só eu e Jesus. Não depende da fase da vida para você deixar ou não de ser de Jesus. Mas aí o corpo vai sofrer a dor de te perder. O corpo sofre, a igreja sofre de não ter você lá. Ok? Mas o corpo continua sendo o corpo, Cristo continua sendo a cabeça da igreja dele. Agora, esse dedo que foi amputado, ou às vezes auto-retirado, você mesmo se retirou do corpo e quis viver sozinho, a dificuldade vai ser sua então, tá? Mas Deus já mostrou a realidade que não depende. Você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Agora, você quer se cirurgiar fora do corpo, a tua vida espiritual vai secando, ressecando, vai necrosando, e você colhe isso. Você vai colher o que você está plantando, as dores, as dificuldades. Às vezes a mente cauterizada para o pecado e continua fazendo algumas coisas. Eu sei que isso é chocante, mas tem hora, como diz no trecho passado, alguns trechos passados, eu vou só ler para não ficar na minha palavra aqui, né? Examine-se cada um a si mesmo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, a igreja, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês fracos, doentes, e vários dormiram. É por isso que alguns vão saindo da igreja, vão ficando isolados, fazendo mal para o corpo. Então você se retirou do corpo e Deus está falando, bom, é por isso que há muitos entre vocês que estão fracos, doentes, e alguns já morreram. Não é castigo de Deus, é porque você não está vivendo a vida de Cristo na sua profundidade. Então você vai ficando fraco, pode viver até o resto da vida doente espiritualmente. Então, cuidado, tá?
Deus estabeleceu cada membro no seu corpo conforme o entendimento dele, não o nosso entendimento, confusão, emoções ou fase. Isso deve acalmar a gente. Ai, uau, Deus é muito bom, Ele é a minha estabilidade, eu vou aproveitar isso, beleza? O próximo trecho nós temos exatamente isso, das partes diferentes, né? Do verso 21 ao 26, Deus estabeleceu membros diferentes e interdependentes. Do 21 ao 26, agora não é mais uma parte falando, mas eu não sou aquilo, eu não sou tal coisa, então eu não sou nada. Agora é o contrário, né? Aquela coisa de eu, porque eu sou o que sou, o membro que sou, eu acho que eu sou melhor do que o outro não vale nada. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Deus estabeleceu membros diferentes e interdependentes, ligados. O dedo está ligado à mão, que está ligado ao antebraço, está ligado ao cotovelo, que está ligado ao braço, está ligado ao ombro, que está ligado ao tronco. Não posso falar, eu não preciso do irmãozinho X lá, da irmãzinha. Não existe isso. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais frágeis são indispensáveis. E aí ele continua, vai seguindo aí, conforme lemos. E aí no verso 24, de novo, essa coisa de Deus estabeleceu, né? Olha só o verso 24, da metade dele em diante. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Deus estruturou, Deus estabeleceu membros diferentes, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Então, Deus estabeleceu membros diferentes e interdependentes para o quê? Para cuidado igual entre os membros. Ninguém é melhor do que ninguém. Ou, quando a gente conhece bem o Evangelho, a gente se conhece, a gente consegue falar isso aqui também. Ninguém é pior do que ninguém, porque a gente gosta de ir se sentindo, falando, olha como eu faço, olha como eu vou, olha como eu frequento todo domingo, aquele irmão lá só vai 2 domingos. Ele é um membro diferente, tá? E aí, ele não é pior que você, e você não é melhor que ele. Mas aquele irmão, ele fica saindo muito para fazer não sei o quê. Bom, o olho não é igual ao pé. O olho está vendo as coisas, né? O episcopo, o pastor está vendo mais as coisas. E o pé está indo mais em direção a algumas outras coisas. Mas se eles estão ligados, eles são diferentes, mas são interdependentes. Uma coisa está ligada à outra, um irmão a outro e a outro e a outro. A gente sabe quando a igreja está muito viva também, quando Cristo, a mensagem central é em Cristo, a cabeça está mandando vida para o corpo e cada parte está fazendo a sua parte, cada membro a sua parte, mesmo que diferente da outra. O olho fica muito mais parado, mas o pé está muito mais indo, tem partes se movimentando, outras mais paradas. Então, mas a gente tem conexões entre elas, então não tem gente falando mal uma da outra, tem gente falando assim, ó, o irmão não veio, o irmão X não veio porque ele está visitando tal família e ele está fazendo não sei o que, tá, o pé está indo, mas a gente está sabendo, tá, então ele não está no culto de hoje porque ele está visitando outro irmão, ele está levando o evangelho, mas daqui a pouco esse pé está voltando com essas pessoas, ou outro grupo está sendo formado ali, e a igreja como um corpo, ela está viva e dinâmica. Deus estabeleceu membros diferentes e interdependentes para um cuidado igual um do outro. Todo membro é indispensável. Quando um sofre, todos sofrem. Quando você se retira do corpo, todo mundo sofre. Quando um festeja, um é honrado, todos festejam, todos são honrados. Líderes, naturalmente, porque Deus estabeleceu assim, porque talvez o corpo tivesse falta disso, eles são honrados de forma natural. Pessoas olham mais, pessoas falam, olha como ele é importante. Mas quando outros irmãos também são honrados e tem coisas acontecendo que você fala, que legal, todo o corpo deve vibrar com isso, todos os membros, a igreja toda deve ficar feliz quando o irmão é promovido, quando o irmão vence o seu pecado e fala, gente, parei com aquela porcaria lá que eu estava fazendo. A gente fala, yes! É isso, porque a alegria dele, a saúde dele é a nossa saúde também, ok?
E a gente lembra aqui que Deus estabelece a igreja como corpo de Cristo, onde cada um é membro diferente e de outros interdependente. A gente vai para a parte final agora, tá bom? Verso 27 até o 31a diz que Deus estabeleceu membros diferentes e interdependentes ainda nesse mesmo trecho, mas agora não para uniformidade, não é para ser todo mundo igualzinho um ao outro, tá claro já, né? E não para competir também, para quem é o melhor, quem que vai ganhar. Era um problema daquela igreja lá de Corinto, sempre um querendo aparecer mais que o outro e humilhando e se dividindo. Às vezes é o problema e tentação para o nosso coração. Verso 27 em diante diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, de novo, Deus estabeleceu, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagre, dons de curar, dons de prestar ajuda, dons de administração, diversas línguas. E aí vem a pergunta para isso aqui, né? As pessoas são diferentes, mas interdependentes. São todos apóstolos? São todos mestres? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos fazem isso? Todos falam em diversas línguas? A resposta para tudo isso é claro que não. Cada um é diferente do outro. Tem alguns que são de tal jeito, tem outros que são assim, mas não é para ser todo mundo igual. Todos interpretam, todos falam em línguas diferentes, outros idiomas, né? Entretanto, vocês estão buscando os melhores dons, estão competindo uns contra os outros, uns com os outros, para ver quem que é o melhor. Mas, gente, não tem melhor, tem, dons diferentes. Vocês são diferentes, mas vocês se completam. Então, não é para ser todo mundo uniforme, todo mundo igualzinho, não é. Aí tem a coisa do apóstolo, mestre, profeta. Você vê que nessa parte, o único lugar que aparece assim, primeiro o apóstolo, segundo, terceiro, tal. Depois ele vai enumerando. Bom, pode ser porque tem uma ordem de importância num sentido de que o que esses três dons aqui representados no primeiro, segundo, terceiro, o que eles têm em comum? Eles têm o lance de lidar com a palavra. E a igreja de Deus precisa sempre que a palavra de Cristo habite ricamente no meio dela. Você vê isso em Colossenses, você vê isso em Efésios, você vê o tempo todo que é a palavra de Cristo que dá vida, que traz a vida para o corpo continuar funcionando. Pode ser por causa disso, e pode ser porque foi o que Deus estabeleceu primeiro ali, conforme ele ia não montando, mas criando esse corpo, né? Então, a cabeça é Cristo, e depois, colado na cabeça, veio quem? Os apóstolos, e depois profetas e mestres, todos esses com o apóstolo com a autoridade de Cristo para trazer para o resto do corpo, talvez um pescoço aqui, né? Cristo, aí o pescoço aqui, né? Trazendo para o resto do corpo aquilo que Cristo tinha falado, e apóstolos a gente pode entender os 11, aqueles que estavam ali falando, Jesus falou isso, esse é o poder de Jesus, é isso aqui. E a igreja foi sendo formada em volta da doutrina dos apóstolos. Os profetas é os que falam a palavra de Deus. Os mestres, os que estão ensinando. Então, gente, vocês ouviram o que Pedro falou, né? Pedro falou que Jesus falou isso, isso e isso. Então, a cabeça, o pescoço. Então, os mestres estão ensinando tudo. Está tudo numa sequência. Então, é bem possível que o texto esteja só mostrando assim, ó. Deus estabeleceu primeiro os apóstolos nesse corpo porque eles estavam em continuidade com a cabeça que é Cristo. Profetas e mestres estão comunicando a palavra de Cristo, que é a nossa cabeça. E aí todo mundo tem seu dom. De novo, não é sobre quem é maior e melhor. É diferente o fazer, é a ordem diferente das coisas, mas não significa que são melhores na essência, no ser. Eu sou igual ao meu irmão. Não importa o meu dom de pastoreio, de mestre, e o meu irmão tem dom
de falar um outro idioma. O pessoal fala inglês, fala não sei o que, para o benefício do corpo. Ou outro irmão que tem dom de servir, ou outro irmão que tem dom de administrar, governar, liderar. Falou, gente, a gente precisa fazer isso, isso aqui, e as contas estão assim, e a gente tem que cortar isso, mas tem que fazer isso e investir nisso para a glória de Deus. Não é só para economizar dinheiro, não. Todo mundo aqui é igual na essência diante de Deus, mas é diferente, mas interdependente, tá bom? E assim a gente termina a nossa reflexão, lembrando, de novo, que Deus estabeleceu a igreja como corpo de Cristo, onde cada um é membro diferente, somos diferentes, mas de outros, um ao outro, interdependente, a gente precisa um do outro, tá bom? Eu acho que você está lembrando, se não eu preciso te lembrar, como a humanidade o tempo todo tem esse anseio de fazer parte de algo maior. Mas a gente perde isso por causa do pecado e a gente se divide e a gente quer ser melhor do que o outro e humilhar o outro e fazer grupos que são melhores do que os outros grupos e não sei o quê. E aí tem jeitos políticos de fazer algo melhor, mas depois você fala, poxa, é a mesma coisa de sempre. Quem que resolveu isso? Bom, Jesus. Ele que vem trazendo de volta a união das pessoas para algo maior. Assim que a gente reconhece o nosso pecado, olha para ele e fala, realmente, eu vivo me dividindo, mas ele vive unindo em torno dele, em torno da sua divindade, da sua beleza, na sua palavra. Ele mesmo tem a sabedoria dentro dele, a gente vê e fica bobo com isso. Cristo é esse que traz a união, o maior. A gente só tem isso nele, então a gente não tem que terminar essa mensagem falando eu tenho que ser melhor. É olhar para Jesus e falar, ele é o melhor. E por causa dele eu entro nesse corpo. Efésios capítulo 2, verso 14 diz assim, pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois homens diferentes, né? O gentio, o judeu, de pessoas diferentes, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. É Jesus que traz essa paz e essa unidade de novo para as pessoas, para o ser humano que tanto anseia. Então olhe para Jesus hoje e fale, eu quero fazer parte desse corpo, desse algo maior, onde Jesus é o centro disso, ele é o herói disso. A gente fica muito feliz que agora, por meio dele, a gente pode fazer parte desse corpo, desse algo maior. E a gente ir se conectando uns aos outros, mesmo com as dificuldades, diferenças, a gente vai se ajeitando e vai exercitando isso, de fazer parte do corpo de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você já é cristão, mas tem andado longe de um corpo local, igreja, eu te aconselho, ouça a palavra de Deus e vá procurar um lugar para você fazer parte, você viver essa realidade que já existe. Vá buscar um lugar decente, onde Cristo é o centro, onde a mensagem que aponta para ele é o centro disso. E as pessoas querem viver de forma a honrar isso e uma ajudar a outra, independente das suas falhas aqui e ali, se ajudarem. Procure uma igreja onde Cristo seja o centro dela, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê por aí.